O batismo te dá um dom. Então, se você é batizado no candomblé, que é no alto da cabeça, você tem o dom desse contato com os orixás. Se você é batizado no cristianismo, que é aqui no alto da cabeça, você tem o dom de ter fé. Se você é batizado no zen budismo, que é aqui também, você tem o dom de ficar mudo. E se você é batizado no reiki, você tem o dom de lidar com os atributos do reiki, que são esses 4 símbolos. Então, a iniciação ela não é um conhecimento tão somente. Ela te dá um dom. Toda iniciação, Rosa Cruz tem iniciação, a eubiose, a maçonaria. E o reiki ele vai ter esses dons que vêm de uma egrégora muito antiga. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido que rapidamente corra no nosso canal do YouTube, pois hoje temos a honra de bater um papo com um dos precursores da visão holística no Brasil, o nosso querido Otávio Leal. Seja bem-vindo! Muito obrigado. Eu sempre digo que vocês que me convidam, vocês são pessoas generosas, gentis, e não só comigo, mas com a espiritualidade. Então é uma honra estar aqui contigo. Muito obrigada. Nós da WeMystic também agradecemos, né, a sua vinda aqui e esse momento para compartilhar essa jornada. A gente sempre gosta de falar que é uma jornada, né, de autoconhecimento, né, Otávio? Sim. Porque uma vez que a gente se conhece, não dá para desconhecer. Sim. Né? E a gente vai agregando coisas e novos aprendizados. E você está há tanto tempo nesse mercado, se descobriu espiritualista desde quando, Otávio? Olha, quando eu era criança, eu tinha um apelido que era Macabra. Porque eu gostava de Drácula, lobisomens, era o que tinha na época. Tinha aquele Zé do Caixão. Então eu gostava desse mundo mais ligado ao ocultismo. Tá. E a minha jornada, ela começa, até você vai gostar, quando eu tinha um professor de matemática, Carlos Henrique Reis Quadros, lembro até hoje. Ele me dava aula particular de matemática e ele tinha um livro em cima da mesa, que era um livro chamado Livro de Ouro da Astrologia, do Círculo do Livro. Perfeito. Círculo do Livro era uma editora que tocava a campanha da casa, batia na porta da casa e vendia os livros. E aí eu falei, o que é isso? Ele falou, astrologia. E ele começou a me dar aula particular de astrologia. Depois entrei no GEA, Grupos de Estudos Astrológicos, na ABA, primeira escola de astrologia do Brasil, eu acho, do Antônio e da Vera Fatiolo. E disso eu entrei para as escolas de ocultismo. Aí fui para eubiose, Rosa Cruz. Então a minha jornada começou nas escolas ocidentais. Rosa Cruz eu sou até hoje, né? Fazem 34 anos, se eu não me engano. Uhum. E fiz Colégio dos Magos, que era uma ordem que o Paulo Coelho também participou, Gnósticos do Quarto Caminho. Minha vida era estudar, era ler e estudar esses conteúdos que na época eram escolas secretas mesmo. Agora não, tem na internet, tem no Google, mas eram escolas muito fechadas. Você acha que hoje, até por conta, né, das informações, da facilidade, você até falou, né, de bater na porta, isso não existe mais, bater na porta para vender livro. Então, hoje, com a facilidade, você acha que deu uma diferenciada? Tá diferente da sua época? Os ensinamentos, as pessoas que estão se abrindo para esse conhecimento? Olha, a gente tem que ver aqui três linhas, né, 3 escolas, que aí acho que eu vou até falar para essa câmera, que é um ensinamento que eu acho muito bacana, que pouca gente tem apontado. O meu começo, e todo esse começo da abertura para o yoga, para a meditação, para a astrologia, para o rock and roll, para a liberdade feminina, para a aceitação de todos os restos, raças e credos, foi o movimento hippie que trouxe. E você é a própria hippie, você tem um jeito de hippie, aquariana. E porque o movimento hippie ele abriu para boa música, abriu para liberdade, abriu para uma sexualidade inclusiva, não importa qual a tua opção sexual, trouxe muita liberdade para a mulher, trouxe a ideia de paz e amor, ou faça amor, não faça guerra. Perfeito. Então, muitos movimentos que eu vejo hoje, não só da espiritualidade, mas movimentos de liberdade, eu falo, isso é do hippie, isso é do hippie, isso é do hippie, isso é do hippie. Eu me considero um hippie. Minha filha fala, pai, você é um hippie sofisticado. Eu falo, sim,
Porque eu não vou dormir mais em barraca, Não tem mas condição hoje. continuo, né, morando sozinho, em cima de uma montanha, escutando boa música. O movimento hippie trouxe o yoga, quando eu comecei a fazer yoga, o vegetarianismo. Eu falei, que é isso? Não comer carne? Vamos embora. Então, desde muito cedo eu parei, dos tempos que eu vim, eu parei de comer carne. Então, o movimento hippie abriu para tudo isso. Paralelamente, esse movimento se deu nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu aprendi em algumas escolas de ocultismo que tem um itinerário do conhecimento, que chama itinerário de Ió, que o conhecimento vai indo para vários lugares do mundo, o conhecimento espiritual. Então já teve no Egito, mas hoje o Egito não tem mais um sacerdote. Você vai ver as pirâmides maravilhosas, encontrar aquela cultura, mas não tem mais nada espiritual. Não assim da espiritualidade independente, ecumênica. Mesmo a Índia, ela perdeu muito, porque esse itinerário vai passando pelos países. Teve aqui no Brasil, em 2005, ficou muito forte aqui, quando se falava do Avatar Maitreya, o Buda da Era de Aquário, sei que você fala disso depois. Sim. E hoje ele está partindo um pouco daqui, acredito. E várias escolas de mistérios sabem disso. O que acontece é que o conhecimento, hoje, ele você encontra num livro, você encontra no Google, você encontra na inteligência artificial. Mas a espiritualidade, e eu vivi muito isso, ela se divide em três, na minha opinião. Eu gosto sempre de falar que eu não sou dono da verdade, que são só opiniões. Tem o conhecimento, que hoje é facílimo, antigamente era muito difícil de onde eu vim, tinha poucos livros, poucos mestres. Tem a prática que seria da Índia o yoga, o tai chi do taoísmo, as meditações circulares, o xamanismo, então conhecimento, prática e a iluminação. Quando eu saía em busca assim, de mim mesmo, né, buscando o autoconhecimento, enfim, eu tive muito com mestres iluminados, eles não ensinam nada. É a presença, isso eu tenho com a Monja Coen. Eu não converso com ela, a gente fica em silêncio. Aí tem o conhecimento que as escolas de mistérios me deram, né? E a prática que eu venho do yoga, e hoje eu estou mais ligado ao taoísmo. Perfeito. Então seria essa história. E qual, de todas essas iniciações, tudo isso, qual foi o momento mais transformador? Você consegue elencar? Ou consegue... Quando eu pisei na Índia, né, a primeira vez, porque queria ir para a Índia e eu já fazia yoga, aí eu cheguei pro De Rose, que era uma sumidade assim do yoga. Do método, sim. Naquela época era Swastika Yoga, ele era bem tântrico. Perfeito. De Rose era muito místico, né? Depois ele abandonou esse lado místico. E eu falei, eu quero aprender o Tantra, eu quero ser iniciado nos mistérios. Ele falou, vai para a Índia, aqui você não vai ter isso. Primeiro ele falou, vai encontrar o Levi Leonel, que era um mestre. Eu cito todo mundo, tá? Pode citar. Eu adoro citar nomes, óbvio. E aí o Levi e o De Rose falaram, vai para a Índia. E inclusive, essa época eu estava junto com... Hoje é o Prem Baba, que é o Janderson. A gente fazia yoga junto no De Rose e no Levi. Aí ele tá muito linkado à Índia, eu já nem tanto. Mas quando eu pisei na Índia, aquele cheiro de... A Índia parece que cheira sândalo. E é uma energia diferente, né? Hoje eu me identifico muito mais com o Peru. Você conhece o Peru? Ainda não. O Peru é maravilhoso. Mas tenho planos muito perto de ir. Hoje eu pago para não ir na Índia. Você fala, quanto que você quer para ir? Porque eu já fui muito, enfim. Mas eu gosto muito do Peru, que é mais natureza. Mas aquela primeira viagem para a Índia, uau, ver o Rio Ganges. Mas dizem que quem vai para a Índia muda a vida mesmo. A Índia... Tem essa As notícias que eu tenho hoje da Índia é que ela virou... se ocidentalizou. Então, do tempo que eu vim, quando eu fui para a Índia, era bem diferente de agora. Mas a energia deve ter um místico ali. Tem lugares muito especiais, sim. Que legal. E, Otávio, entrando um pouquinho agora em certas ferramentas, vamos dizer assim, né? Então, hoje você falou que já transitou por muitos lugares, né? Por muitas práticas. E aí eu queria desmistificar um pouquinho do Reiki com você, né? O Reiki hoje ele tem sido colocado como uma técnica energética, né? Às vezes a gente se depara com alguns conhecimentos, com algumas informações, colocando apenas nesse lugar de é uma técnica energética. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais a importância do Reiki hoje dentro dessa jornada de autodesenvolvimento. Claro. Bom, então vamos lá. O Reiki ele veio para mim dentro de um momento assim que eu já estava muito linkado às filosofias orientais do Japão.
eu fui iniciado algo próximo de um monge budista da escola Hongandi, budismo da terra pura, e então já tinha uma identificação com Buda, já era discípulo da monja Koen, logo que ela chegou no Brasil, dentro do budismo Zen, e também praticante de karatê, que eu comecei com 14 anos, faço até hoje, que tem essa ligação com o Oriente, com a katana que eu treino, que é a arte do samurai, treinei com o Jorge Kishikawa, enfim. Então, quando você, Ricardo Kanashiro, não posso esquecer também meu mestre, então, quando o Reiki chegou, eu juntei duas coisas. Primeiro, a ideia da iniciação. O que é a iniciação? É uma espécie de batismo. Então, João Batista, que o nome dele era Yohanan, ele inicia Jesus. A gente fala batismo em homenagem a João Batista, mas o nome é Cabol. Cabol é uma transmissão de um dom. Isso tem no Candomblé, tem na Umbanda, tem no budismo Zen, tem em ordens seculares cristãs, como os cartuchos, os beneditinos, enfim. E naquela... da onde vem o Reiki, quando eu peguei o Reiki, eu não fui o pioneiro, não existia uma técnica de iniciação. E existiam algumas coisas, sabe, que a gente chamava de modismos da nova era. Que eram coisas que ficavam um tempo e sumia. Vou dar um exemplo de um, que é o confrei. Todo mundo tomava confrei, chá de confrei. Hoje ninguém fala de confrei, porque isso não é uma erva legal, assim, o confrei, a não ser para um caso ou outro, e esse caso ou outro tem ervas melhores. Foi a época do Provida também, que tinha muitas pirâmides. Eu estudei com o Dr. Celso, me deu uma bolsa no Provida, porque eu era office boy, ou bolsa de estudo, né? Não sei se você falando, você acha que é bolsa, né, de estudo? Sim. E aí, mais pra frente surge o Reiki, e eu falava, isso é moda, vai passar logo. Mas quando eu entendi que Mikao Usui, o fundador do Reiki, era da linha Tendai do budismo, que vem do Chen Chai, que vem de Bodhidharma, que é um cara que sai da China, da Índia, Bodhidharma, ele sai da Índia, vai para a China para ensinar o budismo chinês, que é o budismo Shan do Templo Zulá, em São Paulo. Bodhidharma é aquele bonequinho que não tem olhos, você conhece? Sei, conheço. Você sabe por que ele não tem olhos? Não. Porque ele sentava em frente a uma parede e ficava piscando na meditação. Então ele vai e arranca as pálpebras. Para não piscar. Para não piscar. Então eu olhei a origem do Reiki e falei, isso é muito forte, muito forte. E outra, os mentores japoneses são mentores japoneses. O que quer dizer isso? Se a gente falar de magia, na minha opinião, tem algumas escolas de magias que são muito poderosas. A magia Piagas, no Brasil, que originou o catimbó, que se chama o Boto Cor-de-Rosa. Tem aquele filme Cidade Invisível. É uma série, isso. Que Netflix fala de toda... Se evoca a onça pintada, mãe de boy, o Piagas originou o catimbó. Os muito forte. Né? Os encantaria. Nossa, é muito difícil alguém saber disso. Isso prova a tua cultura. Muito obrigada. A encantaria, a tradição peruana não, a tradição cubana, que seria a santeria, uma magia tanto que ninguém fala, é muito forte. Tem a magia do voodoo africana, que não é só fazer o mal também, mas é muito forte a parte boa. E a magia japonesa, eles evocam os samurais. Entrou uma energia negativa em mim, você chama um samurai para tirar. Sim. Você chama os kamis, que são os seres da natureza. E eu falava, tem um símbolo no Reiki, o Dai-Komyo, que vem disso. Você está chamando a magia Shintao, shintoísmo, que eu não vou entrar em detalhes. E veio um monte de mentor com espada na mão, gente assim que não vai te limpar energeticamente, sutilmente. É uma coisa como na magia Piagas, que você vai chamar, sei lá, um cavalo de fogo para te limpar. Então eu fiquei apaixonado pelo Reiki, tanto que de todos os cursos que eu dou, o curso que eu mais gosto é Reiki. Pela egrégora do Reiki, pelos mentores do Reiki, pela tradição do Reiki. E energia é tudo, né? Eu gosto de falar que o Reiki é uma técnica baseada no Chokurei, que é um símbolo que faz você ser um pouco mais feliz. Todo mundo sofre, mas ele abre para um pouco mais de felicidade, desapego. O Sei-Reiki, que é o símbolo de paz, que a gente fala que a paz esteja contigo. A gente perdeu isso. Tem que ter paz, não o tempo todo, mas uma boa parte da vida. O Honsha Zeishonin, que é estar presente. E o símbolo maior que evoca esses mentores do Reiki, que é o Dai-Komyo, que você chama os kamis, os seres da natureza. Então eu ministro Reiki, é a idade da minha filha, 29 anos que eu ministro Reiki, é o curso que eu mais gosto de dar, e tudo que é espiritualidade, sabe, japonesa,
é boa. Então, é acupuntura, é o aikido. O japonês não faz coisas assim que, não, isso é É meio... superficial, Não, né? né? Nada que é meio besteirinha, Mas assim. essa questão do reiki ser colocado apenas como uma técnica energética, acredito que tenha sido também pela disseminação. Então, Sim, hoje, muitos lugares dão curso de reiki, muitas pessoas falam a respeito, mas essa profundidade, muito difícil alguém oferecer. talvez porque eu já seja um pouco mais antigo. Mas acho que as pessoas, até quem tá vendo, tá ouvindo a gente, não tem essa dimensão, Nossa, é muito poderoso o reiki. né, de o que um reiki pode ter, tanto quanto, de repente, alguma outra ferramenta de corte de magia, por exemplo. Sim, sim. Né? Então, é muito interessante você trazer essa visão, porque as pessoas acham que é só o chocureia e a linha lá, os 7 chakras e aquelas coisas todas, É. mas tem muito mais. Não, Né? não. Eu passei muito assim por questões assim, pode ficar tranquilo que eu não falo mal de nada, eu acho que tudo é lindo, abençoado, mas eu já vi cura pelo cuspe, cura pelo ET de Varginha, cura pelo... São de escola eu tenho 36 anos de É. escola. Então, cada coisa que surge, assim, você fala, uau, não, isso não pode alguém estar levando a sério. E dentro do nosso mundo da espiritualidade Uhum. independente. Mas o reiki é muito forte. Como veio do Japão, é forte. O Zen da Monja Coen, que você conhece. O Japão não entra em espiritualidade bobinha. É. A China ainda entra um pouco, e a É. Índia um pouco mais. Mas o Japão, tudo lá tem uma história, tem iniciação, que é o batismo. Uhum. Né? Tem Porque o regras, né? batismo, deixa eu te colocar isso que você vai gostar e também quem está nos vendo. O batismo te dá um dom. Então, se você é batizado no candomblé, que é no alto da cabeça, você tem o dom desse contato com os orixás. Se Uhum. você é batizado no cristianismo, que é aqui no alto da cabeça, você tem o dom de ter fé. Se você é batizado no Zen budismo, que é aqui também, você tem o dom de ficar mudo, silencioso. E se você é batizado no Reiki, você tem o dom de lidar com os atributos do Reiki, que são esses 4 símbolos. Então a iniciação, ela não é um conhecimento tão somente. Ela te dá um dom. Toda iniciação, Rosa Cruz tem iniciação, a eubiose, a maçonaria. E o Reiki, ele vai ter esses dons que vêm de uma egrégora muito antiga. E na sua opinião, qual que é o maior benefício que o reiki pode trazer? Eu De acho todos que, eles. falando assim em termos um pouco mais práticos, aqui eu diria 2. Dormir bem. Eu gosto muito de fazer reiki antes de dormir, acho Ah. incrível. Vou até dar 3. Eu faço reiki toda terça-feira para animais. Vamos entrar nesse Então, assunto eu também. faço reiki para 3.000 animais. Eu Nossa. começo terça e termino domingo, porque eu falo o nome de cada um e falo, eu te amo. E Dai Myo, Om Mani Padme Hum, que eu misturei o reiki tradicional com o tibetano, Aham. que nos protege um pouco, que é a egrégora budista. E as pessoas falam coisas lindas de animais. E acho que ansiedade, o reiki para ansiedade, eu não gosto que fale que o reiki é uma técnica de cura, você nem falou, porque Uhum. nada cura tudo. Eu acho meio errado, falei isso cura, É porque não. se a gente curar tudo, não tem sentido mais estarmos Não, aqui, se o né? reiki curasse, eu estaria aqui no AC Camargo, agora curando criança com câncer. Não é verdade, Isso é porque eu acho verdade, é irreal verdade. uma criança ter câncer. Talvez idosos, que a gente passa por tanta coisa, mas uma criança vai lidar melhor com algumas Uhum. doenças. Então, eu sinto que a ansiedade, a paz de espírito de verdade, né? Paz mesmo, em alguns momentos. Porque, no fundo, ninguém quer paz, a gente quer farra. Quem quer agora, então, eu quero ter uma vida de paz, vai para a montanha, vai morar lá comigo numa montanha sozinho. Mas, assim, paz de vez em quando e uma bagunça em E uma outros momentos. baguncinha. E você disse que antes de dormir você mistura, né? Tem algumas. Sim. O que a gente pode pensar em misturar, vamos dizer assim, em alinhar o reiki com outras técnicas? Por exemplo, o yoga. Ele tem um alinhamento, eles conversam, certo? Na minha opinião, sim. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais de como que a gente pode alinhar o reiki com outras práticas. Bom, eu tenho vários mestres, né, que são meus mentores, assim. Então, eu pratico o silêncio com Buda, Uhum. a participação no mundo com Yeshua, que é Jesus, que me ensina a estar com as pessoas. Aí eu tenho a minha ligação com o yoga, que é cuidar do meu corpo, que é a espiritualidade ocidental, a nossa, né? A gente não cuida do corpo. O oriental, tudo vai corpo, é yoga, é tai chi, tudo você tem que ter um Uhum. corpo alinhado, saudável. E eu gosto muito de juntar o reiki com o Pai Nosso. Quando era criança, minha mãe rezava assim comigo na cama: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus
e do Espírito Santo. Você lembra disso? Acho que Lembro não, né? perfeitamente. Teus avós, né? Mas meus pais. E eu sempre tive um lado muito forte com Jesus. Então eu adoro o reiki, juntar o reiki com o Pai Nosso em aramaico. Eu acho que na questão de cura você pode misturar tudo, mas isso é uma opinião minha. Se você falar para um yogi da Índia, você faz reiki junto com yoga, não precisa. Faz cristianismo junto com, não Não precisa. precisa também. Mas eu acredito que do que se trata de cura, não tem problema você misturar tudo. E também na vida não há problema de misturar, mas eu acho que a gente tem que cavucar um pouco mais. Seria mais ou menos isso. Fiz yoga 2 meses, agora estou fazendo tai chi junto. Não, faz mais yoga, cavuca mais, antes de pôr outras coisas. Que a gente, às vezes, tem que ir fundo em alguma coisa. Como eu te falei, eu faço karatê desde os 15 anos, 14. Então, ali eu consegui chegar num conhecimento mais profundo, né? Ou mesmo do yoga, que eu fiz tanto tempo, ainda pratico. Então, eu sinto que hoje falta ir um pouco mais. E essa mistura, em termos de cura, eu acho muito válida. E tem algumas técnicas que nos trazem, algumas técnicas acreditam, na verdade, sobre a influência de vidas passadas dentro da nossa vida presente. Você acredita que com o reiki a gente pode equilibrar esses campos? Eu acho que sim, né? Uma vez perguntaram para Jung se acredita em Deus, ele falou, não, eu conheço. A gente que é astrólogo, você é astróloga, a gente lida muito com essa questão dos nódulos lunares. Nódulo é uma somatória de vida, né? Nodo ou nódulos. E o que acontece é que quando a gente fala de budismo, bem resumidamente, e o reiki vem do budismo, e também várias escolas pensam assim, quando você morre, você não vai voltar uma pessoa. Você se divide em várias. Você sabia disso? Sim, sabia. Chama tulkuísmo. O nome eu não sabia, mas o conceito sim. Tulkuísmo. Então, quem está me vendo aqui, chama tulku. Então, Otávio, quando morreu, uma parte vai ser um cachorro, uma parte vai ser um gato, adoro os animais, uma parte vai ser minha filha, porque todos nós éramos um. Quando houve o Big Bang, que na Índia chama Dia de Brahman, o nascimento do universo, quando há essa explosão, todos nós éramos uma coisa só e isso vai expandindo. Então, quando eu e você, e você não precisa acreditar nisso, mas quando eu e você partirmos daqui, dentro dessa linhagem, acreditando ou não, eu penso assim, eu gosto, isso faz sentido para mim. Eu vou me dividir em vários. Pensando assim, se eu faço o reiki para o meu pai, avô, bisavô, tataravô, pentavô, ex-avô, eu estou fazendo para mim mesmo. Porque eu tenho o DNA dos meus pais, dos meus avós, isso é óbvio. E eu também sou eles. E eu também sou você. Por isso que na espiritualidade os mestres chamam a gente de irmãos. Maria vem para Jesus e fala para Yoshua que a mãe dele está aqui. Ele fala, eu não tenho mãe, eu tenho uma irmã. Porque todos nós somos irmãos. Então, sim, se eu curo o meu passado, eu estou curando a mim mesmo, eu estou curando você. Perfeito. É o conceito de Bodhisattva no Japão, no budismo, você sabe o que é? Não. Bodhisattva é ao contrário de tudo que se aprende hoje, né? Hoje tem uma coisa, eu fico meio triste com isso, mas entendo, que todo mundo quer ir embora. Então vai vir uma nave, vai levar todo mundo. Todo mundo não, porque eu não vou. Eu vou ficar surfando lá no Guarujá, que é o que eu faço mais hoje. Ele desce da montanha, viu, Dona? Ele desce da montanha. Não vou mais nunca. É do mar para montanha, da montanha para o mar. Sim, não tem minha companheira, não tem meus animais. Porque aqui é um lugar de expurgação. Pode ser para você, para mim não. Porque, e não está errado, porque tudo tem exceções, não existe uma regra. Mas dentro do budismo existe uma ideia que quem segue essa ideia não pode sair daqui até que todos sejam felizes. Então, mesmo que venha uma nave, eu não saio. Eu fico, mas os que estão sofrendo, então eu vou ficar aqui. E outra coisa que se fala muito, né? Tem um conceito do budismo que a monja Koen pratica, chama Mita. Mita, numas práticas budistas, a gente sente e fala assim, que toda a maldade do mundo venha para mim. Você não fica tirando, limpando, que eu acho ótimo limpar, tomar banho de erva, eu tomo também. Mas nessa prática você se prepara e fala que toda a maldade do mundo venha para mim. Porque se eu sou um monge, se eu sou um religioso, espiritualista, e eu não quero ficar com essa maldade para os outros não terem acesso a ela, que espécie de religioso ou místico sou eu? Então, isso chama conceito de Bodhisattva. Bodhisattva é um ser que não precisaria mais reencarnar,
mas ele vem para cá só para ajudar os outros. Olha só. Esse conceito eu não Bodhisattva. sabia. E você mencionou, então, sobre o reiki para os pets. Como é que funciona, praticamente falando, né? E como que a gente pode aderir a essa prática, né, para os pets? Porque Você tem? eu tenho gato e tenho cachorro. Tenho 2 gatos e um cachorro. Mas, e são comportamentos, 2 aquarianos e uma taurina no meio. Tá. Bem quadratura. E aí fica aquele pandemônio às vezes. Mas brincadeiras à parte, como que o reiki pode contribuir energeticamente para um pet? Então, o reiki, os símbolos do reiki, ele é sempre a mesma coisa. Chokurei, felicidade. Então, São se eu os faço mesmos. reiki por um cachorro, por um gato, eu tenho 19 bichinhos. Na Eu e montanha? minha companheira, 19. 6 gatos, 3 cachorros, não sei quantos passarinhos. Então, só que ela está quase se formando veterinária. Ah, E ela, sim, ela agora faz sentido. e ela se comunica com animais, ela tem uma mediunidade incrível, assim, faz uns mandalas, umas coisas lindas, e é legal porque ela tem os pés no chão. Ela é praticamente veterinária e está fazendo pós em acupuntura. Porque às vezes, nós, a espiritualidade, a gente não entende que uma coisa pode matar um animal. Sim, é Ah, verdade. põe toma um chá de boldo. Não, isso exato, é exato. Não é tudo. para primatas, que nem a gente, que tem uma linhagem, um DNA mais de primata, não para um caninos. Então, o Chokurei faz os animais serem mais felizes, que todo mundo quer ser feliz, a planta, os animais, as pessoas. O Seireki traz paz, ainda mais para esses animais que a gente leva para casa, né? Os meus é tudo de rua, eu não sei qual é o signo. Porque tudo foi resgatado, menos os cachorros, que ela que cuida, que esses são... Os meus também, mas como vieram de ONGs, então você eles sabia, têm, exato. O meu não. Eu tenho um que tem uma espécie de síndrome de Down. Não é síndrome de Down, porque animal não tem síndrome de Down. Mas eu tenho um parecido. Vou te mostrar, que depois eu vou te mostrar uma foto. Também. E esse meu não tem os olhinhos, não tem patinha, enfim. Então, ele vai ter paz. O Runsha Seishonen faz ele estar presente, se ele já está mesmo. E o Daikomyo é um símbolo de aceitação, o grande ensinamento dos mestres que é aceitar. Então, o reiki é tudo igual. Ele é como o Pai Nosso. O Pai Nosso não tem um Pai Nosso para cada coisa. E o reiki eu ponho as mãos, né? No caso, as pessoas põem o nome pela internet do animal, o nome e a espécie. E aí eu vou fazendo. Eu faço de terça para animais no Instagram e de sexta eu faço para pessoas que já morreram. E você, na sua visão, a gente sabe, né, quer dizer, tem se falado mais também sobre a espiritualidade em relação aos animais. Multiespécie, né? Exato. E eu queria a sua opinião sobre isso e principalmente sobre a sua visão também espiritual em relação a eles, assim. Porque não carregam karmas, né? Às vezes carregam. Aí queria entender, assim, uns acreditam que sim, outros que não. Tem aquela coisa da vida que vem para proteger o seu dono, que o animal que escolhe o dono. O que você acha sobre isso? Eu acho que não existe como eu falo, tudo tem exceções, né? Nada é absoluto, nada é absoluto. Eu acho que vem nos ensinar a amar. Você sabe que quando alguém fala assim, qual que é o teu propósito de vida, Otávio? Eu falo, eu não tenho. Eu roubei um. Você fala, roubou de quê? Roubei de São Francisco. Porque aquela oração de São Francisco, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, onde houver guerra, que eu leve amor, onde houver ódio, que eu leve perdão, onde houver... Eu acho que aquilo, depois que você lê aquilo, você fala, não, é isso é a vida. Sim. E São Francisco amava os animais, e era pleno com os animais. Então, eu acho que o animal... Primeiro, acho que cada um ensina uma coisa. Eu tenho o Moksha, que é um gato meu, já está bem velhinho, que ele sempre ele é um Buda, nada altera ele. Eu tenho a Nirvana, que é uma gata que não enxerga, e ela está sempre aqui. Então, ela me ensinou amor incondicional, porque é incondicional mesmo. Que ela vomita em mim, ela urina em mim. E eu acho lindo. Nunca perdi a paciência. Então é uma coisa assim... muita gente tem essa ideia, eu vou amar incondicionalmente a todos os seres. Eu nunca conheci ninguém que ama incondicionalmente todos os seres, mas conheci pessoas que amam. Você sabe que tem uma história? Vou contar para você. Quando eu recebi meu nome espiritual, que é Jamprem, isso tem a ver com a tua pergunta. O Osho me deu esse nome. Eu tenho vários nomes, mas esse é o que eu uso. E ele falou, Jan é meditar e Prem é amar. Eu odeio meditação. Aí eu aprendi a gostar, essas em movimento. E aprender a amar.
E eu falei, mas isso é fácil, eu amo os animais, eu amo as pessoas, eu amo o ser humano, eu amo a natureza, a ecologia. E passou um tempo, veio uma carta do Osho, eu nunca tive com ele, dizendo que quem era prente tinha que amar uma mulher. Aí eu falei, não, isso é impossível. Ou uma mulher amar um homem, ou se é homossexual, amar uma Uma pessoa. pessoa. E eu nunca abri meu coração para uma mulher. Eu só comecei a amar uma mulher com 51 anos. Não que eu não quis, não que eu não conseguisse, eu não queria. Eu não queria ser vulnerável, eu não queria abrir meu coração, eu não queria ter intimidade. E isso até hoje eu tenho muito pouco. Aí essa minha companheira, hoje ela um dia olhou para mim e falou, eu amo você do jeito que você é. Eu nunca vou querer te mudar. Sei que você não vai em festa de Natal, nem de sobrinho, que você fica o tempo inteiro quieto. E aí o que aconteceu? Eu abri meu coração para ela, que é a minha missão, que é prem. Prem é amar. E o Osho falava, Deus não ronca. Então é fácil amar a Deus. Eu quero ver se amar alguém que você vai morar junto, que ronca, que te trai, que te fere, porque eu feri muita gente. Eu fui casado várias vezes. Não quer dizer que eu não tinha relacionamento, eu só não amava. Eu feri e fui ferido. Hoje as pessoas adoram falar, a pessoa me feriu. Sim, mas você também feriu, todo mundo fere. É um espelho, né? E aí, os animais me ensinaram esse amor incondicional. Quando o Osho falou amar, você tem que ser prem, você tem que amar. Eu falei, mas eu já amo os animais, incondicionalmente. Eles só amam sem querer nada em troca. E eles também, meus gatos, que era aquele negócio chamado isca o tempo inteiro, né? Os teus, não sei se... O tempo. O tempo todo. Mas só uma curiosidade, antes de você conhecer sua companheira, aos 51, é isso? 51. Fazia quanto tempo que você não tinha um relacionamento? Não, sempre tive. Sempre teve, só não amava. Tive. Só não amava, não abria o coração. Amava, assim, a distância. Olha Era isso. um amor, assim, sem muita intimidade. Cada um morando num canto e... Muitas vezes a gente conversa aqui sobre a importância de cuidarmos de todos os nossos corpos, né? Sim. O físico, espiritual, emocional e mental. E a gente vê uma onda hoje de uma galera, inclusive os mais jovens mesmo, cuidando do físico, da matéria físico, não necessariamente os cuidados com o dinheiro, com o trabalho, essas coisas. E agora também um pouco da espiritualidade, mas o emocional vai ficando de lado. E é o pior corpo. Chama Kama Maya Kosha, é o corpo do desejo, do eu quero. Ele só sabe falar isso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O emocional vai ficando de lado, você acha que por conta exatamente disso, do medo da vulnerabilidade? Não, eu acho que não. Essa vulnerabilidade, a gente está falando a mesma coisa, mas então com palavras diferentes. Essa vulnerabilidade chama Ananda Maya Kosha no Tantra, é o corpo do amor, Ananda. O emocional é o Kama, que é o do desejo, né? Seria do prazer, é a tal da ocitocina ou dopamina. Então esse corpo é um desastre por causa de celular, de comida demais, televisão demais, dinheiro demais. Então esse corpo é um desastre hoje, né? Porque simplicidade, eu acho que eu aprendi a ser simples. E foi o grande aprendizado da minha vida. Não precisa ter um monte de coisa. E aí, pegando carona, a gente vai entrar justamente agora no Tantra. Que fala desses corpos todos. O Tantra, ele tem também a turma que fala, que entende o que é, e a turma que, é só umas sacanagens aí, né? Desmistifica pra gente, Otávio, finalmente. Ok. Você sabe que a palavra místico, ela tem uma origem bonita, é uma palavra hebraica, que quer dizer mistain, que é fechar as portas. Mistain. Então, o Tantra, ele é muito místico no sentido de você fechar as portas, né? É que o que existe no Ocidente não é Tantra, e não tem problema, é maravilhoso. Essas terapias ditas tântricas é um pouco de Reiki, Gaiar, essa terapia corporal, um pouco não, muito de Reiki, que é a função do orgasmo, lá dos movimentos hippie, que tinha coisa do orgasmo, muita coisa de taoísmo, que é a medicina taoísta, e um tiquinho de tantra. É que a palavra, então o que essas pessoas fazem não é ruim, na minha opinião, mas não é tantra. Eu falo que eu tenho um problema com a palavra, porque quando você vai para a Índia, você percebe que o tantra está muito mais linkado ao yoga. E a iluminação que evolve a Kundalini, que é uma coisa dificílima. Por isso você fala, o que eu preciso para praticar Tantra? Jejuar. E não é só Tantra, é cristianismo, é budismo. O jejum é a base de tudo. Não existe um caminho espiritual sem jejum, na minha opinião.
toda regra tem exceções. Perfeito. Eu acho que é a hora que você tem a experiência. Então, o Tantra, com o jejum, você vai aí ativar os chakras. O Tantra não equilibra chakras. Sempre que a gente ouve falar equilíbrio de chakra é taoísmo, é Zen, é Tai Chi, é Reiki. O Tantra, a pessoa é maluca, os tântricos na Índia, andam com uma serpente, chama Nagababa. Eu tive uma iniciação na Índia, em Varanasi, que eu tive que sentar num cadáver. Porque você tem que trazer o que você tem mais aversão. É uma escola chamada Agori. Hoje eu abri mão dessa iniciação. Então, o Tantra, ele vai ao extremo do cuidado do corpo. Você cuida demais do corpo para ter uma experiência, ao contrário do Zen, né? O Zen, a ideia é que você já é um iluminado. Através de um diálogo com o mestre ou de observação da mente, a gente observa que por detrás da nossa mente existe um Purusha, é assim que o Tantra fala, e esse Purusha meu, teu, dele, já é iluminado, já é. Ele é uma coisa que não melhora e nem piora. Jung falava isso do self também. Sim. Que o self não melhora nem piora, ele simplesmente é. E o é. resto, tudo com a idade pode melhorar ou piorar. O corpo pode melhorar, piorar, enfim. Então, algumas escolas trabalham com aceitação. O Vedanta indiano, você conhece? Do Ramana? A gente trouxe aqui um yogi, né, na verdade, Guilherme Romano. Ah, sim. E aí ele trouxe, ele deu uma aulinha pra gente, mas não conheço ainda na prática. O Guilherme, eu queria um dia falar pra ele, Guilherme, você é muito bom, só que você briga muito com os outros. Eu já fui que nem você. Então eu sei como é que é. Porque se não brigar, ele tem muita coisa para ensinar. Apesar que a gente pensa um pouco diferente de algumas coisas. Ele é o cara do yoga, eu sou do taoísmo. Sim. Então eu consigo entender, assim, dependendo da pergunta, não é hora de chamar o Tantra, é hora de chamar o Tao, que é um pouco mais tranquilo. Já o que ele ensina, que é Tantra mesmo, ele ensina Tantra mesmo, que é de uma escola não a minha, mas é Tantra. Você tem que pôr o corpo na história. Então, a tua iluminação vai ser através do corpo. O teu corpo vai junto. Já o Zen... Eu vou dar um exemplo. Chico Xavier. A gente não pode imaginar o Chico Xavier fazendo supino, crossfit. Era uma pessoa que não ligava para o corpo. Isso é maravilhoso. Leonardo Boff, esses grandes mestres que eu te... O Tantra não, você tem que cuidar do corpo. O teu corpo vai junto na tua espiritualidade. E voltando ao que você falou, então essas terapias que existem no Ocidente, é uma opinião, elas são incríveis. Só que elas são cama, elas são prazer. Porque se vende, entre aspas, muito a ideia de que se você ativa, por exemplo, a Kundalini, se você faz um processo de Tantra, você está equilibrando a sua energia vital. Exato, você está acionando a sua energia, né? Isso. Que abre. Aí a gente vai entrar também. Aí eles fazem as ligações com portais, né? Com escolas, por exemplo, de Crowley, que abria portais. Não é isso, e etc. Então, assim, tem muitas coisas que se falam. Muitas coisas que se falam. Mas a questão da Kundalini propriamente dita, é aquela questão de você trazer a energia da criação. Sim. Né? E estar em equilíbrio. Então, não, equilíbrio não. Nada a ver. Não, olha o Ricardo Romano e eu. Você tá vendo uma pessoa equilibrada? Sim. Não, porque a gente... esse equilíbrio você vai encontrar na Coen, no Tai Chi Chuan. Mas ele não me parece uma pessoa muito equilibrada. Não, equilibrado que eu digo assim, a gente é um pouco... Quem estuda tanto é um pouco mais ativo. Ok. Vou dar um exemplo. É tudo tatuado, é gente que surfa, é gente que namora muito. Mas aí é uma questão mais estereótipo, talvez. Mas não sei. Talvez, não, pode ser também estereótipo. Mas o tântrico, ele é mais assim, alegre. Mais dopaminístico. Eu vou te falar uma coisa que tem muito a ver com o Tantra. Você é assim, eu já percebi. Que o Osho também me ensinou. Hoje eu tô bem Osho. Pois você me fala do tempo. Eu deveria ter trazido as cartinhas de Osho aqui pra gente tirar. Adoro. O Osho foi o único mestre que sintetizou uma coisa. Eu acho que Jesus sintetizou uma coisa que foi linda. Jesus, quando rezava, ele ajoelhava, punha o joelho no chão e olhava para cima. E ele falava Avunda Bashmaya, pai e mãe. Pai e mãe. Foi traduzido como pai, mas... Então ele ia para o chão, os discípulos perguntaram, como é que você vai para a terra? Por que você fala mãe? Só que ele olhava para o céu. Então, pai celestial e mãe terrenal, que é Tupã aqui no Brasil e Cunhantã. O Osho, ele falava assim para os discípulos dele, você tem que juntar o Zorba, o Buda. Zorba é um grego, tem um livro sobre ele, um filme, que era o cara que viveu
tudo que tinha que viver da vida. Ele namorou, ele amou, ele surfou, ele viajou, ele experimentou o máximo da vida, que é o que o Ocidente faz. Mas você tem que ser igual a Buda também, que é vida interior. Porque ele dizia, tem pessoas que é só o lado de fora, é rock and roll, é o mundo, Farra. é farra, e tem pessoas que é só o lado de dentro. E o Osho falava para os discípulos, eu quero que você viva os dois. O caminho do meio. Nem tanto do meio, dos extremos mesmo, é de cada lado. Vai pro extremo. Quer dizer, você vai dançar à noite, fica 3 dias dançando. Não fica um só. Você vai se apaixona de um jeito que nunca ninguém se apaixonou. Se você vai fazer... Sabe, o Osho levava ao extremo. Vai lá para... Isso é Tantra. Por isso que não é equilibrado o Tantra. É mesmo? É o extremo do extremo o Tantra. Você quer meditar na impermanência? Senta num cadáver. Você quer subir Kundalini? Jejua 30 dias. O Oberon foi meu aluno, o Oberon dos 21 dias de luz. Fez yoga comigo e com a Ju. Eu que patrocinei também, que Muco, que é o filme dele. Então vai ao extremo. Mas quando você for meditar, também vai ao extremo. Vou meditar 10 minutos por dia, esquece. Vai para uma montanha. A única experiência que eu tive de Kundalini, quando eu era aluno do De Rose, eu já estava dias em jejum, numa montanha, de ponta cabeça, que é uma postura do Tantra, chama Sirshasana. Então, o Tantra ele vai muito para os extremos, assim, ele quer acolher tudo aquilo que ninguém chegou. Não sei se eu respondi a tua pergunta, você me desculpa. Não, sim. É porque é justamente para desmistificar mesmo, porque a gente tem uma visão muito superficial. Muito. É muito difícil alguém praticar tanto. Por isso que eu acho até que o Guilherme Romão, ele pratica. Ele é muito mais tântrico que eu sou do taoísmo. Com o tempo eu fui virando mais o taoísta, que é a pessoa mais, aí sim, equilibrada, não dormir pouco nem muito, não comer pouco nem muito, não amar pouco nem muito, nem muito racional, nem pouco. O Tao, ele tenta ir pelo meio. Pelo caminho do meio. Pelo caminho do meio, que é o caminho do Zen também. Agora, com 25 anos que eu conheci o Tantra, não tem nada de caminho do meio. Só que eu sempre fui careta. Sem drogas, meninos e meninas. Perfeito. Você pode viver, encontrar o teu êxtase, que o Tantra fala do êxtase masculino e do êxtase feminino. A experiência da mulher é mais interna. Através da dança, da boa música, enfim, da celebração, de amar alguém, de pegar teu gatinho e pôr no colo, teu cachorrinho e encostar ele aqui. Isso, às vezes perguntam, o que é mais legal para equilibrar meus chakras? Pega o teu cachorrinho e gatinho e põe aqui. Nada é melhor que isso. A hora que você sente aqui, né, um filhotinho aqui, nossa, eu por mim ia ter todos os filhotes do mundo. O amor que sente, né? É. Mas é legal, então, a gente desmistificar, porque tem muitas pessoas que falam muitas coisas, né? Então, é bacana trazer uma outra visão. E eu já ia te perguntar, você falou do jejum, né, pro Tantra, mas na prática, o que mais, assim, além de... O Tantra, ele tem muitas... Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu entrei nas escolas de mistérios, por exemplo, a Eubiose, que eu acho a melhor. Tá. Pela rapidez, e a Rosa Cruz, a segunda Rosa Cruz são muito tempo. Na Eubiose, você aprende um monte de práticas que são tântricas. O som dos chakras são tântricos, o conceito do chakra é tântrico, o conceito de nadis, de kundalini, todos os mantras que a gente usa é tântrico. Só que o Tantra tem práticas mais fortes, assim, ele usa o que a gente chama de mantras da semente dos chakras, não da petra, que é Lang, Van, Ran, Yang, Han, ou não, das sementes. Muito jejum, usa sexualidade, então vai de encontro ao sexo, que chama Maituna, que é o ato sexual sagrado. Para dentro desse ato sexual, dessa comunhão, você usar aquela energia para estimular os chakras. Porque a gente tem uns nós nos chakras, segundo o Tantra, chama Gantri. E esses nós é muito difícil você tirar. Então, a energia da sexualidade, quando não há o prazer, que é o kama, e a busca do ananda, que é o êxtase, ou seja, não há orgasmo, o Tantra vai canalizar essa energia para você entrar num estado. Só que é devastador. E o Guilherme, que você trouxe aqui, eu gosto muito dele. Ele vai falar disso. É um estado quando a pessoa tem uma experiência de Kundalini. Nossa! A minha companheira que teve, porque ela é uma yogi, ela se cuida muito, ela tá talvez nos vendo, 11 dias sem falar, 11 dias sem dormir e 11 dias sem comer. Porque é devastador. Então, você falando pra gente, mundo ocidental aqui,
Não tem como isso. É incabível pensar num preparo desse. Isso era mais de onde eu vim, né? Quando não tinha internet, a gente praticava muito. E você pega o Ober, não sei se vocês conhecem, que ele fala em 21 dias sem comer. Tem vários alunos. Quando eu conheci, eu falei, Ober, 21 dias, não, isso não existe. Não, tem. Vai contra, né? E tem vários alunos que vão lá, né? Mas é querer praticar, né? Porque a nossa espiritualidade, isso não é uma crítica. A Ananda, minha companheira, também, ela veio escutando o Karnal, o Pondé, eu adoro. Gosto mais do Pondé, que é um filósofo chato, que tudo ele provoca. E ela fala, como se aguenta ver isso? E ela fala assim, será que esses caras namoram? Você já viu eles com a companheira deles na televisão? Eu falei, não. Eles falam dela? Não, porque eu falo o tempo inteiro da minha companheira, dos meus amores. Porque aí eu falo, Ananda, eles são filósofos ocidentais, eles falam, eles não têm prática. Sim. Você não vai ver o Karnal dançando nu na Paulista, ou o Pondé surfando comigo para ter uma experiência quando vem. Outro dia eu peguei uma onda. Não, outro dia, não, eu não surfo bem nada disso, mas eu peguei uma onda, uma correnteza começou a me levar para o meio do oceano. Aí eu falei, eu vou morrer. Então é um profundo desapego. Eu falei, relaxa. Mas o que vai acontecer? Você vai parar na África, eu vou andar de helicóptero, que é um sonho meu. Quando o helicóptero vem buscar. Mas eu tava com a prancha, então... Mas isso é filosofia oriental, que você põe o corpo. A ocidental não pratica, na minha opinião, jejum, não pratica nada muito corporal. E não tem problema. Tem muita gente que alcança, por exemplo, esse Clóvis de Barros. Eu acho ele maravilhoso, eu acho ele um iluminado. E ele não é um cara que vai praticar nada, ele vai só pela mente, mas é um caminho que muitas vezes está mais associado ao cabeção masculino. Sim. A filosofia ela é mais voltada para o consciente coletivo, né? Então vem dentro de um arquétipo, né? O arquétipo do herói, do que não sente nada, do que não pratica nada. E o Tantra ele é feminino, né? O Oriente é muito feminino, ele vai praticar. Quando a Monja Coen escreveu um livro com esses filósofos, eu falei para ela, Monja, nunca um filósofo falou com um monge zen. Porque o monge zen não fala nada. Exato. E a Monja falou que eu tinha pensado nisso. Foi acho que com 2, com o Clóvis. Foi com 2. E ela, não, porque ela fala bastante a Coen, perto de um monge zen. Sim. E ela é maravilhosa, ela é a minha mestra, né? E foi bonito porque ela conversa com o filósofo. São visões, enfim, são visões que se complementam no fim das contas, né? Mas de maneiras diferentes, né? Se passam de maneiras diferentes. E você dando esse exemplo da onda, a gente já vai estar caminhando aqui já para o final da nossa conversa. Como que a gente pratica o desapego, Otávio? Desapego, segundo o Lama Surya Das, né? Que hoje é considerado o Dalai Lama americano, Surya Das. A vida é uma universidade. E a matéria principal é o desapego. A gente não precisa se preocupar em como aprender, porque a vida vai mostrar, né? Tudo que tem um começo tem um fim. Eu tô com 3 gatos renais, isso me deixa muito triste. Não sei se eu vou voltar hoje, ele vai estar vivo, o Nirvana, ele tá muito doentinho. E eu tenho que lidar com isso. Não tem um como, né? O Osho falava muito isso, se tivesse um como eu acabaria com ele. Mas a vida vai ensinar, né? Que tudo que tem um começo tem um fim. É lógico que eu acredito que esse gato vai voltar, não passa 2 dias eu pego outro. Então, e nos animais tem uma coisa interessante, se você quiser um dia chamar a Ananda, ela dá entrevistas em live de animais, ela faz muito sucesso. E eu também penso que o animal, o processo dele encarnatório, aqui não tem comentário, porque é muito demorado, é rápido. Então morre hoje, você pega outro, a alma desse que morreu entra naquele outro e eles dividem o mesmo corpo. Eu tenho um gato que chama Pumuckl, que eu fico o tempo inteiro, Siddhartha, e o Siddhartha é o que morreu. Então, e ele responde. Não, ele responde igual, mas assim... Mas eu sinto que as 2 alminhas estão lá. Ele nasceu Pumuckl e o Siddhartha falou, posso coabitar esse corpo? É uma curiosidade, né, que todos temos sobre a reencarnação. Vem no instantinho, morreu hoje, amanhã, ou ele vai entrar num outro teu. E sabe que o Rabino soube, eu falava uma coisa para mim dessas coisas invisíveis. Ele dizia assim, se nada disso for verdade, você vai viver melhor aqui. Será que existe Deus, outras vidas? E se chegar lá e não existe nada? A gente não vai estar lá para saber, porque morreu.
Mas acreditar em tudo isso que a gente está falando aqui faz você viver melhor aqui, não lá. Você saber que o animal morreu e já pulou para o outro corpo, Otávio, isso é mentira, ok, mas não é uma ilusão que vai te fazer mal. E também não tem, né? Você tem como provar? Isso vem do Tibete. Não, o que você falou é legal, tem um diálogo que a ciência fala para a fé. Você nunca vai me provar que Deus existe, a ciência fala. E a fé responde, você nunca vai me provar que ele não existe. É um diálogo que... Maravilhoso. Não, porque hoje isso é do Eliphas Levi, tá? Não é meu. Hoje a ciência, que é maravilhosa, mas muitas vezes quando ela entra na espiritualidade, ela faz o mesmo papel da Inquisição. Muito. De falar que nada presta, Muito. que todos os cientistas que não têm espiritualidade são sabidos, são donos da verdade, muitos são egocêntricos. Ateus. Até aí tudo bem, porque eles tem uns que são ateus, mas às vezes são mais religiosos do que cuidam do planeta. Mas eu gosto quando a ciência também fala, nada é absoluto, tudo tem exceções, tudo tem exceções. Tudo tem. Então, e acho esse casamento muito bonito. Vou repetir, a ciência fala para a fé, você jamais vai me provar que Deus existe. E a fé responde, você jamais vai me provar que ele não existe. Perfeito. Eliphas Levi. E complementando essa questão do desapego, a monja esteve aqui e ela falou muito sobre o conceito de impermanência. Sim, tudo tem um começo, tem um fim. Tudo tem começo, meio e fim. Então, e aí com esse gancho que a gente já vai chegando. Otávio, a gente, a Uimística, além de podcast, além de site, enfim, nós temos uma loja online de produtos esotéricos, místicos, holísticos e tudo isso que a gente gosta bastante. E a gente queria te presentear. Que lindo. Eu tenho aqui meu Japamala também. Então veja só que coincidência. Tá aqui eu uma outra adoro agora. Coisas místicas. Pode abrir. E é Violeta. Violeta me lembra da Carmen Balesteiro. Sabe quem é? Carmen Balesteiro já. Da Pax. Que ela recebe em San Germano. Ela tem as coisas Violeta. Sim, é verdade, né? Eu levei ela pro... Chama Violeta. Isso, chama Violeta. Que coisa linda. Nossa, muito lindo mesmo. Tá aqui, gratidão. Nossa, você acredita que eu tava querendo um desse também? A gente sabia. Ananda, esse aqui é meu, hein? Minha companheira também mexe com cristais. Gratidão mesmo. Esse Japamala aqui é o queridinho da loja. Todo mundo, às vezes até fica em falta de tanta ele é olho de tigre, né? Olho de tigre. Eu não enxergo muito de perto, né? Tudo é impermanente, minha visão, mas eu tô vendo e eu adoro olho de tigre. Eu acho isso importantíssimo ter aqui, né? E no meu o YouTube eu ensino a consagrar, tem um vídeo. Olha lá, fica a dica. Você põe uma vela, que um legal. cristal, um copo d'água e você faz um mantra 108 vezes, que é Om Shri Gan. Gan é Ganesha. Então, Om Shri Gan, Om Shri Gan. Primeira tacada, Om Shri Gan. Aí você traz a força de Ganesha. Olha, interessante. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece. E quais são os próximos projetos, Otávio? Próximo projeto agora, né, tem essa transição de ano, né? Eu gosto muito do Seja Feita a Tua Vontade, né? Então, hoje, cada vez mais o mundo me leva para online, por isso que eu tô aqui. Essa semana, 4 lives. Eu tô fazendo uma por dia. E eu adoro. Você vê que eu gosto de falar, né? Me sinto bem. Então, é isso. Muito obrigado mesmo. Você é muito gentil, muito carismática. Carisma vem de carinho. E é uma qualidade que as pessoas não conseguem mentir. Então, você tem de verdade gratidão a ele também. Muito obrigada, gratidão. E volte mais vezes para a gente aprender mais, porque eu sempre considerei aqui uma grande aula, com certeza. Muito obrigado. Gratidão e feliz 2025. Para você também, para todos os mentores aqui. Gaspareto, que eu sempre sinto ele aqui, né? Maravilhoso. Aqui a gente está num ambiente sagrado. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais episódio inédito. Não esqueça de deixar o seu like, fazer o seu comentário e, claro, compartilhar com todo mundo esse episódio incrível. Um beijo, um abraço e até a próxima.